Fala comigo, nação rubro-negra, vídeo mais do que especial de opinião de hoje, né? Eu tinha me preparado aqui para falar um pouquinho mais sobre a goleada, né, contra o Bangu por 6-0 na reabertura do Maracanã. Ia reservar um baita espaço do vídeo só para elogiar a torcida do Flamengo, porque todo elogio é muito pouco perto do que a torcida fez naquela noite de sábado, né? Mas nessa manhã, que inclusive foi a manhã que marcou o retorno de jornalistas de forma presencial lá no Ninho do Urubu, né? O Coluna do Fla, inclusive, como sempre, se fez presente, acompanhou os 15 minutos iniciais aí do treino. Para quem acompanhou, quem não acompanhou, tem no nosso canal. E aí, para marcar esse retorno, né, dos jornalistas ao Ninho do Urubu, o Marcos Braz e o Bruno Spindel também estavam presentes lá e falaram um pouquinho com a imprensa. Inclusive, o Braz confirmou a chegada do zagueiro Pablo. Mais um reforço que chega para a zaga, né? Tivemos aí o Fabrício Bruno, que inclusive foi o último reforço que chegou no Ninho do Urubu. E agora mais um para a zaga que eu, para quem já acompanha o resenha, sabe que estava completamente a favor da vinda do Pablo por diversas razões, né? Algumas delas que eu vou mencionar aqui, mas a primeira delas, na verdade, para começar, eu já achava um zagueiro bem interessante na época de Corinthians e tal. Depois a gente foi observando. A partir do momento em que o nome dele foi vinculado ao do Flamengo, comecei a estudar, dar uma olhada melhor, relembrar mesmo quais as principais características. Ainda estou nesse processo de estudo, na verdade, para ver como que ele pode encaixar e trabalhar com as outras peças do elenco de Paulo Souza aqui no Flamengo, mas é um jogador que tem umas características que me agradam muito mesmo para um zagueiro. Um outro ponto que para mim era extremamente favorável, assim, além da vontade do atleta mesmo, né, porque já foi dito, inclusive, que a vontade dele facilitou muito, não só a queda de valor para a vinda dele, mas também para que esse processo fluísse de uma maneira mais rápida, mais fácil, sem nenhum estresse, nenhum problema. Mas além da vontade dele, o fato dele já ter trabalhado em um bom período, né, um período longo com o Paulo Souza. Eu sempre falo aqui, né, na verdade não eu, mas todo mundo, é uma unanimidade, que o Flamengo tem um problema recorrente na zaga, né? O Flamengo é carente desse setor, é carente nesse setor, na verdade, desde a saída do Pablo Mari. Depois tivemos o Rodrigo Caio com todos esses problemas de lesão, que não é novidade para ninguém, não é de hoje, e sabe-se lá quando poderemos contar de fato com o Rodrigo Caio. Então, a partir do momento que o Flamengo quebra com essa dupla, na verdade o Flamengo já tinha problemas com dupla de zaga antes mesmo da vinda deles, mas já fazendo o recorte de 2019 para adiante, eu acho que 2019 foi o único, eu acho não, com certeza, 2019 foi a única temporada que o Flamengo esteve bem servido mesmo, formou uma dupla que funcionou, que deu liga, que trabalhou muito bem, que tinha segurança, que era o Rodrigo Caio e Pablo Mari, e desde então o Flamengo buscou algum titular, algumas peças que se firmassem de vez aí nesse setor e nunca encontrou, né? Contratou Gustavo Henrique, contratou Léo Pereira, que até hoje são jogadores que, apesar da melhora, da evolução, vivem instabilidade, não passam confiança no torcedor, passam muito longe de ser uma unanimidade entre torcedores. E aí tivemos alguns outros que passaram, né? Bruno Viana, que não vingou de forma nenhuma, não passou nem perto de vingar. Davi Luiz, que acabou chegando, Fabrício Bruno e agora o Pablo. Como o treinador é um treinador novo, que busca uma ideologia nova, tenta implementar essa ideologia, tenta fazer com que jogadores assimilem melhor as suas ideias e consigam se adaptar ali aos seus novos posicionamentos, suas novas funções dentro de campo, a partir do momento que você tem um atleta que já tem um domínio sobre isso, já tem um domínio das ideologias, sabe? Já sabe se comunicar com o treinador mesmo, já tem essa relação de confiança, de intimidade, seja para corrigir ou para debater sobre o que é melhor, o que é pior. Enfim, a partir do momento que o atleta já tem essa abertura com o treinador, tudo se torna mais fácil, porque a experiência do Pablo com o Paulo, além de ajudar o próprio Pablo, ainda pode ajudar os companheiros que estão com mais dificuldade, companheiros que, enfim, que ainda não têm toda essa abertura com o Paulo, ou que realmente, de fato, estão com dificuldade de exercer o que é proposto, né? Então o Pablo ainda pode acabar ajudando os seus próprios companheiros mesmo de setor. E por ser um setor extremamente carente do Flamengo, um setor em que o Flamengo realmente tem problema na formação, o Flamengo sofre muitos gols por bobeira, né? Por falha, por uma questão de espaço mesmo, é muito fácil se infiltrar, é muito fácil passar. O próprio Gustavo Henrique e Léo Pereira, eles têm muito problema no 1 contra 1. Enfim, por ser um setor de muita carência, pro Flamengo é ainda melhor um jogador que já trabalhou com técnico e que chega para ser titular, né? Falamos assim, chega para ser titular. Então, por ele já conhecer, ter essa facilidade em trabalhar com o Paulo, é muito mais fácil para a adaptação dele e muito mais fácil para ele assumir essa titularidade, essa tão aguardada titularidade, né? O torcedor do Flamengo é muito
carente de ter novamente um zagueiro incontestável, um zagueiro que passe uma segurança, que seja o verdadeiro xerife, que era como a gente chamava, né? Ainda chama o Rodrigo Caio quando ele está em campo, que é algo muito raro. Mas enfim, então por ser e na verdade o Pablo, ele foi titular em praticamente toda a passagem do Paulo pelo Bordeaux, né? Então assim, na verdade quando ele não foi por questão de suspensão mesmo, uma lesãozinha e outra. É um jogador que não se lesiona muito, então pra gente já é um ponto extremamente positivo, mas era um jogador que era titular com o Paulo. Então imagino que, além da carência do Flamengo, por ele já ter sido titular com o Paulo na sua passagem do Bordeaux, que inclusive foi o melhor trabalho do Paulo Sousa, né, na trajetória até chegar ao Flamengo, eu imagino que o Pablo não vai ter problema em assumir essa titularidade com o Paulo Sousa aqui no Flamengo. Tem que ver, claro, como é que o time vai se adaptar, como é que vai funcionar melhor aí essa formação, até porque a gente ainda não tem uma formação base repetida com o Paulo Sousa, né, tá começando a se desenhar essa base agora, então eu imagino que ele já chegue mesmo pra titularidade, assuma isso sem nenhum problema e consiga ajudar os companheiros. Então, tô bem otimista, bem empolgada mesmo, acho que vem pra ser titular e quero saber a opinião de vocês sobre a chegada do Pablo, o zagueiro, né, que agora tá aí reforçando o elenco rubro-negro e é o terceiro reforço oficial da temporada.